Então, pessoal, só para contextualizar, a ideia da live é trazer um pouquinho de informações, trazer alguns profissionais que trabalham com a modalidade que a gente gosta, né, que é o voleibol, e tentar falar de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais acessível para as pessoas, para trazer dessa realidade que não é muito acessível, né, não é para todo mundo, né, que é o vôlei de rendimento. Então, o Ângelo está aqui com a gente hoje, um treinador brasileiro, já com passagens por equipes italianas, pelo, pelo voleibol da Turquia, seleção da Croácia, que vai explicar melhor do que eu a carreira e a trajetória dele aí. E antes, a ideia é justamente oferecer para vocês esse bate-papo, essa conversa, trazer essas informações, essas coisas legais que pode falar sobre a nossa modalidade. Ângelo. Bom, primeiro, Fernando, obrigado pelo convite, um prazer. Legal pela iniciativa também, a gente aproveitar essa quarentena, tá todo mundo fazendo live, acho que todo mundo tá aprendendo um pouquinho, em todas as formas, com quem fala e quem ouve, né? Aprende todo mundo junto. Então, obrigado pela oportunidade, espero que eu possa contribuir em alguma coisa, né? Vou aprender com certeza e que possa, não ensinar, mas que eu possa esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida, uma curiosidade. Bom, você falou do meu histórico, não sei se você quer que eu fale um pouco. Eu comecei como atleta, principalmente levado pelo meu irmão, o Versese, que é uma figura tradicional aqui de Santa Adélia, ao finado Versese. E influenciado por ele, eu comecei com, claro, futebol, depois o voleibol em Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto eu fui para São Paulo, jogar no Corinthians na época, depois Guarulhos. E aí comecei a trabalhar no Clube Pinheiros, fiquei 18 anos trabalhando no Pinheiros com voleibol alto nível, comecei com masculino e feminino, depois só feminino, Superliga, tudo. Aí fui para a seleção brasileira com o Zé Roberto, me convidou, fui como preparador físico, auxiliar técnico. Aí depois de 5 anos ele me convidou para ir para a Itália com ele, e como auxiliar e preparador físico. Aí no primeiro ano a gente ficou em terceiro no campeonato italiano, tinha Sheila, Mari, era um time jovem. Aí ele fez uma renovação, mantivemos a Sheila e a Mari na época, e eu assumi no segundo ano. E aí lá a gente já foi campeão, e depois a gente foi tricampeão italiano em seguida. Saiu Sheila Mari, veio Jaqueline, Skoronska, outras jogadoras, né, que já estavam ali. E depois de lá eu fui para Azerbaijão, seleção da Croácia, Turquia, seleção da Bielorrússia, dei uma rodada, 13 anos na Europa. E agora eu voltei, o último ano eu estava aqui, só aqui por causa da família. Não trabalhei, né? Fiquei só cuidando aqui das coisas pessoais aqui de família. Então, vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou ouvindo uns... Então, Perfeito. ótimo. Então tá bom. E o Ângelo falou um pouquinho da trajetória dele, né, dentro do vôlei mundial, por mais que o Ângelo não, né, acho que não seja tão conhecido aqui, é um cara extremamente respeitado aí mundo afora. Ô, Ângelo, uma pergunta que eu sempre fico perguntando assim para mim mesmo meu, o que que faz a gente ser o que a gente é, né? O que faz a gente querer escolher a nossa profissão? No seu caso, né? Que momento que você decidiu que você queria ser treinador? O que fez você pensar e falar assim, não, eu quero isso para minha vida? É interessante quando eu converso sobre isso, porque assim, na minha família, todos são... Nós somos descendentes de italiano por pai e mãe, e meus avós vieram trabalhar com lavoura de café. E em Ribeirão Preto, depois meu pai acabou comprando fazenda aqui em Santa Adélia, né, na Santa Rosa. Então a gente sempre foi influenciado, não tem ninguém esportista na família, todo pessoal de fazenda. E aí o caso do o meu irmão que gostava muito de esporte, de futebol, era autodidata, jogava voleibol, futebol, basquetebol, tudo sem treinamento, sabe, autodidata, e era 5 anos mais novo que ele, então eu fui influenciado por ele. Primeiro com futebol, depois voleibol, por causa dele ele virou técnico num clube em Ribeirão Preto, Palestra, me levou para treinar,
E naquela época, eu estou falando de 30 anos atrás, ou não, mais, 35 anos atrás, quando eu comecei a treinar, o vôlei era para menina, praticamente. Só que assim, eu fui lá, gostei, e aos poucos fui largando o futebol. Eu jogava até dente de leite pelo comercial de Ribeirão Preto, uma era goleiro. E foi assim, então foi uma coisa natural, depois me formar, entrar na educação física foi uma coisa natural, não foi nem pensada, já era uma coisa... E aí o resto é vontade, você se identificar com aquilo que você faz, ter sorte de trabalhar com uma coisa que você goste, você que é professor da área de educação física, ex-atleta ou atleta ainda, né? Ou seja, você sabe o quanto a gente tem a sorte de trabalhar com o que gosta. Então, isso a gente se dedica muito. Eu até falo, eu lembro que no primeiro ano que a gente foi campeão italiano, assim, o nosso time, que era o Pesaro, Scavolini e Pesaro, ele vinha tentando e sempre em terceiro e tal, aí foi o Zé, ainda ficamos em terceiro, e quando eu assumi a gente ganhou. Então a gente foi para a praça da cidade, uma cidade de 90 mil habitantes, na beira do mar, no mar Adriático, lá na Itália, Pesaro, e o patrocinador era um fabricante de cozinhas, de móveis para cozinha, muito famoso em toda a Europa. Ele exporta para toda a Europa, móveis, né, pelo estilo italiano, tudo. Que é o Scavolini, né, um senhorzinho. Ele é atleta, foi boxeador, bicicleta na Itália é muito famosa, ele pedala. E aí ele falou assim, mas o que você está pensando nessa hora? A gente estava num palco, tinha umas 4 mil pessoas, né, com torcedores, com bandeiras, soltando fogos, com o nosso time. Eu falei, olha, trabalho com o que eu gosto, trabalho com mulheres bonitas, jovens, sou influenciado pela essa, né, renova a minha energia através das pessoas mais jovens. E aí eu virei pro dono, o patrocinador, e falei assim, e ele ainda me paga por isso, né? Aí o velhinho falou, abbiamo bisogno de pensare su di questo, né? Quer dizer, precisamos pensar melhor sobre isso aí. Na próxima vez eu não vou te pagar, né? Brincando, mas muita sorte. Ainda conheci o mundo, rodei o mundo, tive a oportunidade de trabalhar em alto nível e ganhei financeiramente o suficiente para manter os meus vícios, entre aspas, né, que não existem. Enfim, então a gente tem muita sorte nisso. É bem legal esse depoimento, porque acho que muitas pessoas que trabalham com aquilo que gostam, né, acho que conseguem se reconhecer em alguns momentos dessa fala aí. Ô, Ângelo, tem uma história curta, né, pelo que eu conheço, pelo que eu li, com a seleção brasileira. É uma história que passou por um momento. Você contar um pouquinho pra gente como foi? O momento o quê? Desculpa, não cortou. Essa história com a seleção. Qual é a seleção brasileira? Então, eu já estava há 18 anos no Pinheiros, em São Paulo, e o Zé Roberto tinha assumido em 2004. Foi aquela fatídica, um pouco antes da Olimpíada, em 2004, que foi aquele 24-19, né, para fazer e fechar e ir para a primeira final olímpica feminina. E depois aqui perdemos, aí daquilo ele quis renovar tudo. E eu fazia já um trabalho no Pinheiros, eu já conhecia o Zé, já tinha até jogado contra, a gente sempre jogava contra como atleta e depois também como profissionais, né? E eu trabalhava com levantamento olímpico na preparação das nossas atletas lá no Pinheiros. E além eu sempre fui um cara muito assim, muito cara a cara com o atleta, sabe? Muito transparente, tentar sorrir durante o treinamento, ser uma coisa sempre muito positiva, tal. E ele queria renovar isso e principalmente fazer o levantamento olímpico, que era uma novidade, que não era novidade, já muitas equipes já tinham treinado, o próprio Cuba já vinha treinando antes. E aí ele me levou para lá. Aí foi, pô, é apaixonante você trabalhar com o que você gosta, viajando o mundo inteiro. A gente ficava 50 dias viajando, ia para a Europa, da Europa ia para a Ásia. Na Ásia ficava 40 dias, Japão, China, Tailândia, Coreia, ficava rodando ali. Depois de 50 dias voltava com a mala, que não cabia tanta bugiganga.
mas principalmente representando o teu país, né, aquilo que você tanto gosta, e o aprendizado é muito grande, tanto com o próprio treinador Zé Roberto, como a experiência, né? E lá ainda ele me colocou de team manager. Team manager é o cara que organiza, quando você chega, você tem que fazer o transporte interno, as passagens, as viagens, organizar de acordo com o teu treinador, no caso o Zé Roberto queria, os horários, a programação, né, de quadra, musculação, bola, ir nas reuniões técnicas com as entidades da Federação Internacional. Então, você aprende muito, né? Então, é muito bom. E isso foi logo antes do primeiro Ouro Olímpico. Foi, então, eu comecei então em 2005. E aí já era um time muito jovem, tinha tirado todas aquelas jogadoras, não só a comissão, mas jogadoras. A Sheila tinha 20 e poucos, 21 anos, Mari, era toda uma geração muito nova. Não tinha Fofão e Valeus, que tinham descansado naquele período. E a gente foi para o primeiro Grand Prix e foi rodamos as finais, os Final Six, né? A final foi em Sendai, no Japão. E a gente não era favorito, porque a gente estava fazendo renovação. Mas a gente ralou tanto, treinou tanto, essas meninas treinaram tanto. A gente já foi campeão já logo na primeira competição. E o Zé é muito supersticioso. Se deu certo, aquilo vai mantendo. E a gente foi. E aí de lá ele quis fazer uma experiência, sair do Brasil e ir para a Europa. Aí o time da Sheila estava trocando técnico, levou e ele queria um cara de confiança que pudesse tanto levar a parte física como levar a parte técnica. E eu era uma mão na roda para ele, né? Que ele era o técnico, eu dava os treinos junto com ele na parte técnica e fazia toda a preparação, porque na Itália a preparação física era muito diferente. Eles treinavam uma, 2 vezes por semana, musculação, tudo, mesmo em alto nível. E a gente treinava 4, 5 vezes por semana. E entrando com levantamento olímpico também, que não existia isso lá. Então, ele me levou para lá e para treinar a Mari passando e atacando, porque a Mari e a Sheila eram opostas. Então, uma ia matar a outra nesse sentido. Então, ele queria investir na Mari como ponteira. Ele tinha a Paula Pequeno, Jaqueline, e aí queria mais uma Mari, que era uma velocidade, mas não tinha qualidade no passe. E aí ele falou, eu vou levar e a gente vai treinar. Aí, no primeiro ano ela jogou, foi mais ou menos. Aí, no segundo ano que ela, né, já pegou o ritmo, treinamos, e a gente foi campeão italiano com a Mari passando. E assim, a gente foi campeão em abril, já um mês e meio depois, ela já estava na Olimpíada sendo campeã. Só que esse sonho de ter assumido a equipe cortou a possibilidade de eu ir para a Olimpíada. Eu fiz todo o ciclo olímpico. Na viagem, o Zé falou, ou você assume Péssaro para treinar, ou você assume, volta com a seleção. Aí eu pensei num projeto maior, mais longo, e, enfim, mas quando elas ganharam, eu chorei que nem uma criança. Eu estava na Itália até, assistindo a final, parecia um bebê chorando, mas é muito gratificante isso. Nossa, muito legal, muito legal. Só antes da gente continuar, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, tudo bem. Se tiver alguma questão, então só deixar aí nos comentários, a gente vai responder algumas perguntas aí, tá bom? Ângelo, você falou sobre algumas estrelas, a Sheila, depois a Jaqueline, a Skowronska, várias outras que me vem na cabeça agora que você já comandou, a Polina, que está no Bauru agora. Como é que é lidar com essas grandes estrelas? Como é que isso interfere ou não, né, numa equipe? Né? Sabe, tem aquelas atletas que são de seleção e tudo mais, e outras que não. Como que é lidar com essa confusão comportamental e tudo mais dentro do... Como que funciona? É uma coisa que a gente tem que estudar um pouquinho, não que tenha que ser um psicólogo, mas é interessante a gente estudar o comportamento, né, nesse sentido do atleta de alto nível, mas também mulher, que muda muito, porque a gente que vem do voleibol masculino, por ter jogado, não é a mesma coisa, são dois mundos diferentes. Então a gente tem que tratar primeiro o lado feminino, os hormônios, o ciclo menstrual,
como ela encara as palavras, como são ditas. Você não pode ter o mesmo comportamento num time-out, xingar o atleta masculino, pô, eu desafio você e falar na cara. Se fizer isso com a mulher, você perdeu. E isso não só no treinamento, então você tem que ter essa sensibilidade de estudar um pouco, né, sabe, que influencia muito o ciclo menstrual no treinamento, influencia muito uma briga pessoal que ela teve com... Isso eu estou falando generalizando, tá? Não são todas assim. E aí vem o lado da vaidade também feminina, né? Então, às vezes, tem uma atleta que não bate com a outra, e às vezes você acaba querendo apartar, e a hora que você vê, você está no meio, e elas estão juntas, já estão virando contra você. Então, assim, eu acho que a transparência, o respeito é a melhor coisa para trabalhar com alto nível. Não só para essas, porque normalmente numa equipe você tem 5, 6 que são as de alto nível, né? E, assim, estrelas, e tem o banco para compor. Mas você tem que ser transparente com o banco, dar as mesmas oportunidades, o mesmo treino, o mesmo bom dia e boa noite, ou um treino extra, como você faz para alto nível, você faz para atleta. Elas vão ter o respeito. Isso eu falo até do staff, do zelador do ginásio, entendeu? Então é complicado. Então, muitas vezes, estando lá na Europa, por exemplo, no Azerbaijão, eu tinha 12 atletas estrangeiras. Não precisava, o campeonato não precisava, a gente jogava Champions League e o campeonato não precisava ter atleta estrangeira porque era fraco, entre aspas. Então, eu tinha no mesmo time ucraniana, alemã, brasileira, turca, italiana. Então, assim, cultura diferente, língua diferente, idade diferente, tudo você tem que, entendeu? Saber levar e entender. A gente ainda falando inglês, por exemplo, você está no Azerbaijão, na Croácia, você vai falar inglês então, na Turquia. Então, às vezes, você não consegue se expressar da mesma forma, mesmo você usando as palavras corretas em inglês, não é a mesma expressão quando você fala naturalmente a tua língua nativa, que no meu caso o português, ou até o italiano, que anos na Itália era muito fácil para mim falar o italiano. Agora, quando você entra... Então, é muita coisa complicada. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Então, o grande detalhe é saber quando erra e também se expor a isso e falar, olha, desculpa, vem aqui pedir desculpa que me expressei mal com o atleta, entendeu? Mas tem as vaidades, tem meninas que você tem que tratar até como, às vezes, como criança, entendeu? E você tem que saber, você tem que tirar o teu ego fora e pensar na equipe. Sim. É muito complexo, né? São pessoas diferentes, às vezes com expectativas diferentes ou momentos diferentes da carreira, né? Então, lidar com tudo isso é muito complexo. Isso, na verdade, a gente está falando aqui de momento, mas se a gente for para outras esferas, isso acontece também, né? Então, lá com a minha turma também, a gente tem isso. Num contexto de esporte social, a gente vai encontrar essas dificuldades também. Em qualquer contexto que a gente for olhar, a gente vai ter essas dificuldades de relação. Eu acho que isso que é o legal e que é o encantador numa equipe, né? Pessoas são totalmente diferentes, que estão ali com um propósito em comum, que tentam, né, um objetivo em comum lá, que é vencer um campeonato, vencer um jogo, enfim. Mas o que você falou é verdade, que assim, que eu trabalhei com escolinha de voleibol quando eu comecei no Pinheiros também. Eu fui parando de jogar e já fui trabalhando com escolinha de voleibol, crianças de 8 a 12 anos, meninas. E cada uma tinha uma expectativa diferente em relação ao voleibol. Então, eu lembro que criança que chegou assim com um vestidinho de balé, o colanzinho de balé para treinar, e depois de 2 anos ela estava já com joelheira, falando a língua do voleibol. Então isso vai muito do professor, contagiar, saber levar, incentivar. Muitas chegam lá, o cara não sabe conversar com o atleta, ou sei lá, com a criança, e desestimula. Isso acontece a mesma coisa no alto nível. Mesmo que é uma atleta de alto nível, ela tem muito a aprender. Agora, se você chegar e já falar assim, não, eu quero que você faça isso, perdeu o atleta. Então, você fala, olha, eu estou pensando, o que você acha? Então, essa transparência, você comunicar com o atleta, conversar com o atleta, isso vai da escolinha. Trabalhei com esporte universitário muitos anos, medicina da USP, fui técnico muitos anos, a PUC, direito PUC, farmácia USP. E a mesma coisa, eles são universitários, estão ali, mas quando vão jogar, vão treinar, eles querem fazer aquilo. Então você tem que saber conversar. E ainda tem tudo em volta.
no caso da criança, eram os pais. Muitas vezes eu tinha que falar com os pais para acalmar os pais para dar para a criança durante o jogo. Eu tinha que, às vezes, eu ficava de costas para o campo e punha as menininhas de frente para mim para elas não ficarem olhando os pais na arquibancada. E quando você chega no alto nível, tem o procurador, o agente que quer que ela jogue, porque se ela jogar, ela vai fazer um contrato melhor. E aí você tem que saber calmar esse cara. Aí tem o namorado, o marido, a mãe. Então, é a mesma coisa. Então, tudo é a responsabilidade de saber que você está lidando, né, com o anseio de uma pessoa, de uma criança, ou de alto nível ou não. Você sempre tem uma responsabilidade. Você pode traumatizar uma criança, entendeu? Com uma palavra errada. E mesma coisa com uma atleta de alto nível. Entendeu? Eu lembro um caso com a Polina Raimova. Ela vinha de lesão quando eu estava no Azerbaijão, ela era estrela. Ela é a Mamadova, Natália Mamadova, e ela eram estrelas da seleção do Azerbaijão. Só que no meu time, ela tinha operado o joelho. Então, a gente começou em agosto, ela começou a chegar em setembro, outubro, para começar a treinar. Antes só fisioterapia. E ela, muito falante, muito não sei o quê, e eu dei uma... Mas eu sabia quem era a pessoa, eu sabia como falar, entendeu? Era amigo fora, e eu dei na frente de todo mundo. Você não é atleta de alto nível, você acha não sei o quê, não sei o quê. Ela guarda isso até hoje. Eu fui assistir alguns jogos de Bauru, ela até foi para minha casa no litoral, em Camburi. Ela foi 2 vezes, ela pegou o carro e foi lá conhecer o litoral. E ela dá risada disso até hoje, como eu falei isso na frente do... Aquilo subiu e desceu, e hoje ela lembra disso, não como um trauma, mas como uma coisa que incentivou ela a melhorar. Mas eu sabia quem era a pessoa. Se era uma outra pessoa do bem, se eu falasse isso para uma Sheila, por exemplo, eu estava morto, porque essa é uma que você não precisa falar nada. Ela sozinha, entendeu? Ela quer saber, quer aprender, ela confia na comissão técnica, no atleta. Então, são pessoas, você tem que saber um pouco do caráter, né, da pessoa para saber como lidar. Não é uma receita de bolo. Perfeito. Para a gente finalizar as perguntas aqui, a ideia que eu pensei para você, e depois já abrir para as perguntas do pessoal, na sua opinião, e, quais são as características principais para um bom treinador? Tem bastante gente estudando, né, treinadores de carreira aqui que eu estou acompanhando. Na sua opinião, o que eu tenho para ser um bom treinador? Quais características? Primeiro, ser apaixonado por aquilo que você faz, não só como treinador, qualquer profissão. Você gostar realmente daquilo. Segundo, nunca perguntar o quanto eu vou ganhar antes de o quanto eu vou... Tipo, tem que trabalhar? Tem. Quanto mais, melhor. Mais trabalho. Depois o dinheiro vem consequentemente, o plano econômico. Então eu lembro que quando eu cheguei no Pinheiros, que eu estava com a escolinha de voleibol, eu ainda jogava, eu era um atleta, e de manhã eu já estava deixando de parar, só treinava à noite, na época em Osasco, jogava Paulista, primeira divisão, né? E era levantador, então a gente só ia à noite, e de manhã e dava treino na escolinha de voleibol para o Pinheiros, estava começando essa carreira de treinador. E soube que tinha uma equipe de alto nível que estava começando no Pinheiros naquela época. Eu fui lá com o treinador, me apresentei, ele falou, eu lembro, você jogou tudo. Eu fui lá para o treinador e falei assim, olha, eu venho aqui catar bola. Eu não me importo, eu venho aqui catar bola. Eu comecei a acompanhar os treinos, não ganhando nada, e o cara logo viu a minha vontade, dedicação, e que eu gostava e conhecia um pouquinho, né? Tinha um jeitinho para aquilo ali. Então ele já me puxou, já me contratou, eu deixei a escolinha, já fui contratado pela equipe e foi assim. Mesma coisa com a seleção no Zé Roberto. Eu cheguei, o que eu tinha que fazer? Meu trabalho era aquele, mas eu queria fazer algo mais. Então ele ia treinar as levantadoras, ele pegava a Dani Lins, pegava a Carol Albuquerque, pegava a Fofão depois, mais tarde, e eu queria ficar com ele. Todo mundo ia já descansar, né, lá em Saquarema, ia pro quarto, pro restaurante. Se ele queria dar treino, se o outro queria, eu queria ficar um pouco mais, aprender. Então, consequência, pô, esse cara é um mão na roda para levar ele comigo para a Itália, entendeu? Isso é a dedicação, vontade de aprender, fidelidade, entendeu? Ser fiel àquele cara que te puxou e não querer já passar a perna lá na frente, entendeu? Então, às vezes o cara tá errando, ou na sua opinião tá errando, você ir lá e alertar.
mas não falar com outra pessoa, sabe? Ter a coragem de chegar. Quantas vezes eu cheguei no Zé Roberto e falei, Zé, talvez eu não concorde. Aí ele me explicou X ou Y, o porquê que ele estava fazendo aquilo, eu aprendi, ou ele falou, não, verdade, então vamos lá, vamos fazer. Então, é dedicação e vontade de crescer. O dinheiro vai ser consequência, pode ter certeza. Perfeito. Bom, então, é, vou abrir aqui para as perguntas. Tem algumas aqui que o pessoal fez durante a semana. Tem mais algumas que o pessoal tem feito agora aqui na comentários. Então, vou começar com a do João aqui, João Brumati. Ele está perguntando o que o Brasil precisa melhorar para alavancar o nível de trabalho nas bases da seleção. Melhorar a administração, incentivo, qualidade dos treinos e tal. A questão da base. E você acha? É assim, o problema é que para nós a base depende muito de clube. Vamos supor, nos Estados Unidos a base vem da universidade, da high school e college. Então é uma coisa formada lá. Só agora que eles estão pensando em fazer, através da Larson e da Quirendeu, que eles estão pensando em fazer um campeonato profissional, acho que para 2021, 2022. Nós temos o clube, e muitas vezes o clube não tem condições de pagar um profissional um pouco mais qualificado ou ter estrutura para montar. Ou prefeituras, algumas vezes a prefeitura também pega o professor que é amigo, põe ali, ele é de futebol, mas vai dar treino de voleibol no caso, e muda a gestão, já muda o professor, já muda, entendeu? Muda a prefeitura. Então, tem todos esses detalhes que a gente não consegue. Então, deveria ser na escola. A escola não tem uma grade que incentive a educação física. Na minha época ainda tinha um pouquinho, a gente assistia um pouquinho a aula no colégio estadual, municipal, entendeu? Mas hoje, malemar se tem, joga a bola e deixa o cara jogar a molecada jogar futebol ali, ou as meninas vão dançar funk, entendeu? Então, acho que isso depende muito da estrutura de governo. É claro, se a gente estiver respirando ares econômicos melhores, os clubes vão ter mais capacidade de contratar profissionais melhores, até o incentivo fiscal, ou seja, o incentivo de patrocínio nos clubes, isso vai ajudar a desenvolver. Nós, na base feminina e masculina, lembro que a gente, 5 anos, todo ano indo para Saquarema, as seleções de base, infanto, juvenil, treinavam lá conosco, nas quadras do lado. E elas ficavam lá 3 meses treinando. E nós éramos sempre campeão, ou fazíamos a final do masculino, feminino, infanto e adulto. Isso que a CBB bancava o atleta ali 3 meses, 14, 16 atletas no infanto, 14, 16 atletas no juvenil, masculino e feminino. Com as mudanças, a perda econômica do país nos últimos anos, a CBB perdeu o patrocínio também, perdeu uma base do Banco do Brasil, de outras coisas, da própria Olímpicos, que agora é ACE, né, a ZICS, né, o ASICS. Então, perdeu um pouco da grana. Então, agora as categorias de base vão lá e treinam um mês. Antigamente, as categorias de base das seleções iam para a Europa fazer excursão só de amistosos na Europa e voltavam. Hoje eles fazem máximo um amistoso ou aqui na região mesmo, ou pega times, né, masculinos adultos para treinarem, entendeu? Então esse intercâmbio acaba atrapalhando. Mas começando da base lá embaixo, seria se a gente tivesse nas escolas, um programa, uma grade de educação física mais completa, com profissionais pagos de acordo com a sua capacidade técnica, cada um na sua área. Ou que tenha aquele básico, né? Não só o futebol, mas desde aquele básico do vôlei. Olha, esse aqui tem um potencial mais para o handball, esse tem um potencial para o voleibol, esse para o basquetebol. Aí o professor da escola direciona para o clube. Aí os clubes têm um pouco mais de qualidade, vamos supor, o tênis clube aqui em Catanduva, eu vejo escolinhas, mas tem um potencial para ser explorado. Poderia, mas não é o interesse da administração, talvez, não querem se expor, entendeu? Estou dando um exemplo, no geral. Sim, o que você disse agora, você expôs acho que é um problema muito grande que a gente tem aqui, né, na formação.
na formação de atleta, a gente tem muita dificuldade de formar atleta. E normalmente quando essa formação não está ligada com o ambiente que aquela pessoa está, né? Ela está num ambiente que é favorável àquela prática, se naquela cidade tem algum projeto, alguma coisa que oferece, do contrário, ela não vai ter esse acesso. Então, quando isso vai ter um reflexo muito grande lá no rendimento, porque essas pessoas não vão passar por esse processo, não vão se encantar pela modalidade, não vão gostar, no caso do vôlei, e querer aprender, querer jogar, querer ser um treinador, querer ser um jogador, não vai querer levar isso para frente. Então, fica naquela, como eu posso dizer, fica naquela experiência ruim que teve na educação física escolar e para por ali, não vai querer saber de outra coisa. A gente tem duas situações assim, a criança é, com uma classe baixa, né, eu falo economicamente, ela tem que trabalhar, não dá para ficar lá, os pais já põem ela para trabalhar cedo, ou cortar cana, ou sei lá, não é o caso agora, mas entendeu? Já ela precisa ajudar de alguma forma e vai para a escola para comer, então tem que ter um mínimo de estrutura para ter essa criança treinando. E a de elite, ela não perde tempo. Eu vou jogar para quê? Eu quero ir para uma universidade, eu quero ir para os Estados Unidos estudar, entendeu? Então a gente tem os dois lados e perde muito potencial atletas aí. Eu lembro o Silvio Forte, que foi eterno técnico da base do masculino no Pinheiros, trabalhamos esses 18 anos juntos. Ele garimpava a atleta na roça do interior de São Paulo, de Santa Catarina. Ele ia lá, ele vinha, ele pegava roupa com a gente, falou, Ângelo, me dá a roupa aí que você tem, dos treinos e tal. Eu juntava, pegava, dava tênis, dava... Eu era um dos vários. E ele pegava e praticamente bancava esse garoto. Então, hoje tem vários atletas que passaram lá, desde o William, né, Aragão, o levantador, o Pezão, um monte de gente que passou lá pelo Pinheiros, que ele, não no caso o William já tinha uma condição melhor, mas outros atletas que eu lembro que ele veio pela vontade dele de ser campeão e ajudou o atleta. Mas aí foi um cara sozinho ali, quase sozinho, que tinha a estrutura do Pinheiros, mas que bancava. Ele não ficava sentado esperando o atleta vir. Não, ele ia atrás, ele falava com algum professor na escola, né, que em Santa Adélia, ó, se tem um moleque aí já com 14 anos, tem 1,90 m, me liga que eu vou ir buscar. Entendeu? Então ele tinha os seus contatos. Então aí também vai aquilo. O cara, o profissional que quer vencer, ele tem que correr atrás também. Entendeu? Então volta na outra pergunta. Exato. Bom, o Vitor Tonu tem uma pergunta bem legal aqui. Talvez é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não sei se você vai saber também, mas provavelmente. Eu gostaria de saber qual que é a proximidade das universidades no desenvolvimento do esporte na Europa. E quando você estava lá, as universidades elas têm trabalhos em conjunto com as equipes, elas fazem pesquisa nas equipes. A pesquisa, sim, trabalha em conjunto, só como numa forma geral, como eu falei, eu rodei vários países lá na Europa, não era raro uma universidade que tinha algum patrocínio, alguma coisa nesse sentido. Como aqui nós já tivemos o Niban, que patrocinou o voleibol feminino, outras universidades que patrocinaram o voleibol feminino ou masculino em alto nível. Não tem, não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sim, as universidades lá, a competição, são vários níveis, leste, oeste, e finais com televisão e 10, 20 mil pessoas assistindo o final de campeonato universitário. Entendeu? De lá elas saem com experiência para toda a Europa. Mas na Europa também não tem esse assim. Tem como desenvolvimento do esporte, mas não apoiar o voleibol para desenvolver o voleibol. Sim, como a nível de pesquisa, mas como o esporte no geral. Tem alguém da área da educação física, né, que está estudando, que desenvolve um software ou desenvolve alguma coisa, que vai através, que tem um vínculo com o voleibol, vai estudar mais uma coisa assim, como nós temos aqui. Mas a Europa não é, a área universitária não é aquela que ajuda a desenvolver o voleibol, ajuda sim, em termos de pesquisa, mas apoia mesmo diretamente como patrocínio ou manter uma equipe. Perfeito. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Bruno,
Ele perguntou se além da técnica e da disciplina tática, o que difere um atleta das demais? Pergunta interessante, né? Que, às vezes, Nós vamos voltar naquilo, à vontade. Eu já exatamente. vi muito atleta, não só no voleibol, mas agora nós estamos falando sobre voleibol, com potencial, mesmo no futebol, com potencial muito grande, tecnicamente, sabe? Que joga pela natureza, mas preguiçoso, que acabou, não saiu nem do infanto para o juvenil, nem do juvenil para o adulto. Isso eu vi muito, que eu trabalhei muito com categoria de base no Pinheiros. E já vi o contrário, muito atleta limitado tecnicamente, mas a vontade de aprender era tão grande que chegou. Eu vou dar um exemplo, eu sempre brinco muito com ela. A Sheila é minha amiga, eu sou padrinho de casamento, casou com um dos meus melhores amigos e tal. Ela, sempre brinquei que ela era descoordenada, falava isso para ela. Não é descoordenada, é claro, mas eu brincava que ela, para fazer uma passada, era tudo. Mas a vontade dela e a inteligência cognitiva dela era tão fora do padrão que ela chegou onde chegou. Uma das melhores do voleibol do mundo, bicampeã olímpica. Mas não porque você dava a bola, ela fazia qualquer coisa com a bola. Ela fazia porque ela ficava vendo. Exemplo, acabava treino, a Fabizinha, líbero, às vezes ela queria, já vamos lá fazer um pouco, ela queria fazer o peixinho, né? No feminino não é comum dar o peixinho, é mais uma, né? Peixinho é aquele mergulho que você dá para recuperar a bola. E aí todo mundo ia embora, ia lá, o Zé, o Evo, ia ajudar a Fabizinha a querer aprender essa técnica. A hora que via a Sheila do lado querendo fazer igual. Entendeu? Então, é a vontade. Ela era que ficava depois do treino querendo aprender. Se ela via uma coisa, ela quer aprender. Então, chegou. Agora, atletas que têm potencial, mas não têm vontade, acha que só a natureza vai ajudar, não chega. Maravilha. Então, Ô, Ângelo, eu vi uma pergunta aqui legal, mas antes dessa pergunta, conta um pouco pra gente como que foi a experiência de dirigir uma seleção, a seleção da Croácia, num Mundial, né? Como é que foi esse momento aí? Inclusive teve um jogo contra o Marquinhos, né, com o Vieira, contra a República Dominicana, né? Dois brasileiros dirigindo duas seleções. Bem legal isso. E conta pra gente como é que foi o momento para você, que você sentiu estar lá no Mundial. então, acho que todo atleta, o técnico, o máximo é chegar numa Olimpíada ou num campeonato mundial dentro da sua modalidade, né? E eu estava com o Pesaro, como eu falei, a gente estava vindo bicampeão italiano, e o terceiro ano eu contratei uma jogadora, Sena Uzic, que era da seleção da Croácia, e a Jaqueline saiu, né? E a gente trouxe a Sena Uzic para substituir a Jaqueline. Só que era uma jogadora desconhecida, vinha de um time pequeno na Itália. Mas eu investi, eu já tinha jogado. E aí ela cresceu, ela vinha de lesão ainda, cresceu. Então ela ficou muito impressionada e ela chegou na federação, ela tinha moral. O marido dela também era ex-jogador, né, croata. Viramos amigos. E eles vieram e me propuseram de trabalhar com a seleção da Croácia. Falei, vamos estudar tal. E aí, nesse ano eu saí da Itália e fui para o Azerbaijão. No Azerbaijão, eu tive proposta para trabalhar com a seleção do Azerbaijão. Só que, assim, o presidente da Federação do Azerbaijão era meio que técnico, o presidente, ele, sabe, mandava tudo. Então, eu não tinha confiança que eu chegasse no Mundial, ele podia falar, não, agora eu vou assumir o time. A gente tinha ainda o qualificatório ainda. E com a Croácia eu tive essa garantia. E aí nós fizemos um qualificatório na Croácia, nós ganhamos da Holanda, da França e da Hungria. Saímos em primeiro na chave, que eles nunca tinham saído em primeiro na chave naquele período. Aí fomos para o Mundial na Itália, fizemos vários amistosos, vários não sei o quê, a equipe foi evoluindo, tinha a Maia Poli aqui, jogadoras, sabe, boas, um potencial grande, mas elas não se encaixavam, os técnicos sempre pegavam um técnico de lá. Eu levei um técnico, Rafael Prado, que trabalhava no Pinheiros, amigo meu pessoal, pude levar o preparador físico, o Carlos Caetano, Carlinhos também, que está lá trabalhando comigo no Azerbaijão, ele já tinha trabalhado comigo na Itália. Então eu fiz a minha comissão técnica e foi super legal, assim, sabe? A primeira chave era nós,
Argentina, Japão, Itália e Dominicana. Então nós éramos a quarta força, vamos pôr. E Tunísia. Então nós éramos a quarta força da chave e saímos em terceiro, mas perdemos do Azerbaijão, do Dominicana 3-2, 19-17. Aí, mas nós ganhamos da Alemanha, também 3-2. Aí depois perdemos 3-1 e ganhamos da Tunísia e ganhamos 3-1 da Argentina. Perdemos para a Itália. Então nós perdemos só 2 jogos e 3-2 assim por detalhe. Então foi muito legal. Já na segunda chave já pegamos logo de cara o Japão, que era favorito. Ganhamos do Japão também, que nunca tinha ganho do Japão. Então ficamos entre os 8, que era para eles na época foi excelente resultados, com pouca verba assim. Então a experiência, e aí eu estava num país que a gente já tinha vindo 3 campeonatos em seguida, então tinha uma. É que você estava falando assim, aqui no Brasil às vezes eu não sou conhecido. Ontem eu estava assistindo uma live do comentarista do campeonato italiano, da TV, e com uma ex-jogadora da seleção italiana que faz os comentários. Eles estavam fazendo uma live entre eles. Eu entrei na hora já, Ângelo, como está? Eu grande, sabe? Na hora, e aqui muitas vezes a gente não tem, então é que eu fiz o meu nome, entre aspas, lá. Então, quando está no Mundial na Itália, além do prazer de ter trabalhado lá tudo, então facilitou muita coisa conhecer todo o processo lá dentro. Então, é chegar no top como profissional, como do seu. Claro que eu ainda já tinha trabalhado, grande experiência de trabalhar com o Zé Roberto na seleção, então aquele aprendizado me proporcionou levar tudo isso também para a experiência dentro de uma seleção. Eu só não sei que horas são, tenho medo de a live encerrar e alguém sabe que horas são, tá me ajudando? Vamos ver aqui. Faltam 20 para as 8, é isso? É isso? Eu não estou vendo. Não consigo ver aqui também. Deixa eu ver uma coisa. E tem 1 hora só, né? 1 hora, depois a gente pode colocar... 8h15, obrigado. 8h17 agora. A gente tem 15 minutos aí. Beleza. Vamos lá. Vou para a próxima pergunta aqui. Eu achei bem curiosa a pergunta. O que você prefere enquanto treinador? Perder jogando bem ou ganhar jogando mal? Ganhar jogando mal. Depende muito. Mas, no geral, primeiro é ganhar, depois ter tempo para treinar e corrigir o que você errou. Porque muitas vezes, você ganhando, ainda a atmosfera, o ambiente fica propício para você treinar e falar e ter a chance de recuperar. Às vezes, você perder jogando mal, você não tem a oportunidade, cria um ambiente ruim entre atleta, ou comissão, ou direção da equipe, você não tem tempo de corrigir, entendeu? Então, às vezes, se perguntar, principalmente no futebol, que troca de técnico a cada hora, entendeu? Então, às vezes, é melhor. O ideal seria ganhar jogando bem, mas se não foi possível, o importante é ganhar, ter tempo de treinar e na próxima ganhar jogando bem. Perder nunca é bom. Bom, para dar seguimento, já que você estava falando das seleções, né? Então, a gente teria os Jogos Olímpicos agora nos próximos meses, mas por conta da pandemia para o ano que vem. E aí tem uma pergunta do Léo, ele perguntou se há possibilidade de ter alguma surpresa entre as seleções na próxima Olimpíada. Então, a gente sabe que tem seleções que são sempre favoritas, Brasil, Estados Unidos, Itália. Você acha que tem alguém que pode correr por fora? Eu fiz uma live com o pessoal da Itália e perguntaram a mesma coisa, né? É muito difícil responder agora com um período de 1 ano. 1 ano pode mudar tudo. Então, eu estava falando, atletas que ainda tinham condições, né, de jogar agora esse ano, daqui a 1 ano,
ou por lesão, ou por um ano, pode fazer diferença. Nós temos jogadoras na seleção de alto nível que poderiam fazer mais uma Olimpíada, sabe, no limite, vinham se recuperando durante a Superliga, que daqui a um ano pode mudar muita coisa para elas, fisicamente, ou até emocionalmente, já perder o foco, entendeu? O atleta alto nível precisa focar. E ao mesmo tempo, uma atleta que não se destacou, mas era assim, era boazinha, ela ter mais um período de maturação, de toda uma Superliga ou um campeonato, se ela for jogar fora, toda uma experiência internacional ou aqui, e ela pode explodir. Isso não é só no Brasil, em tudo. Então, mas dentro desse ciclo ainda, nós vamos ter Brasil no feminino, Brasil, Sérvia, China, Estados Unidos e Itália. Mais ou menos esses 5 países são aqueles favoritos ainda. Porém, entre eles tem um ano muda muita coisa no esporte de alto rendimento. A gente tem a Turquia aí que vem crescendo bastante, que tem bem. Está crescendo, mas ainda tem as suas limitações. Eu fiquei 2 anos agora lá na Turquia, eu tenho um técnico muito bom, que é o Giovanni Guidetti, mas eles têm uma certa limitação física, humana. Tem agora umas jogadoras que estão aparecendo, juvenis, estão fazendo campeonatos de base melhor. Pode ser uma surpresa, não descarto, mas ainda eu acho que daqui uns 5 anos pode ser. O campeonato está crescendo, como eu te falei, fiquei 2 anos, mas pode ser uma surpresa, entendeu? Como em 92 o Brasil no masculino, né, com o Zé Roberto em 92 em Barcelona, não era o favorito e foi campeão. Isso pode acontecer. Porém, dentro da parte racional e das previsões, dentro do que eu te falei, daqui a um ano, são essas 5 equipes e tem essa. Não podemos descartar a Turquia, mas ainda não acredito, na minha opinião. Daqui a um ano você me pergunta de novo. Fechado, então. Oi, acho que agora que a gente está falando de seleção e tal, não de seleção, a gente falou sobre as equipes que você passou, as grandes equipes que você dirigiu, que você viu jogar. Para quem que você pudesse montar uma seleção ideal, mesmo com jogadoras que não jogam mais, quem seriam as Top 7. Bom, líbero, Fabizinha. Levantadora ia ficar bem complicado, mas tem 3. Hoje eu gosto da Wallace, que está jogando no Conigliano, na Itália. Eu gostei muito da Ferretti, que eu trabalhei 3 anos com ela. Mas Irina Kirilova, que a gente chegou a trabalhar aqui no Brasil, no Pinheiros com a gente, e tive a oportunidade de jogar contra ela na Itália também. Então, Irina Kirilova, e aí Fernanda Venturini, Fofão, vamos pôr assim. Meios, Carvajal, Cuba. Eu gosto da Razic também, né, da Turquia, está na Turquia, mas Sérvia. Ponteiras, Sokolova, a Lyuba Sokolova. E, cara, aí tem muita gente aí, mas gostava muito da Ana Moser, sou fã ainda da Jaqueline jogando, não só pela rede, pela vibração, mas pela qualidade no fundo de quadra. Bom, tá, vai, eu vou pôr assim. Sokolova e Mireia Luiz, cubana, tricampeã olímpica e tricampeã mundial. Oposta, ponho Sheila, entendeu? E acho que acabou, né? Acabou. Então, mais ou menos isso. Maravilha. Seleção imbatível. Difícil, né? É complicado. São épocas diferentes, né? A mesma coisa você pedir no futebol, quem jogou mais, Pelé, Maradona ou Messi, sei lá. Cada um no seu tempo, né? Mas, em termos de título, Pelé é sempre Pelé. Né? Exato. Ô, Ângelo, qual foi o seu momento mais fantástico, assim, na sua carreira? O momento que você falou assim, caramba, que momento incrível, que coisa incrível que estou vivendo. Bom, o primeiro ano
uma forma geral, o primeiro ano com a seleção brasileira, como eu falei, a gente era uma aposta, não só as jogadoras, a renovação que o Zé fez em 2004, pós-Olimpíada, né, início de 2005, como a comissão também, ele tinha, né, estava mudando, então, e a gente conseguiu ganhar tudo, desde na Suíça, o Comaé, né, em Montreux, a gente foi para Comaé, na Itália, ganhamos, fomos para Montreux, ganhamos, fomos para o Grand Prix, ganhamos, fomos para o Sul-Americano, ganhamos, entendeu? Então a gente foi ganhando tudo e era um time novo, que não tinha expectativa. E essas jogadoras perpetuaram, Jaqueline, Sheila, Paula Pequeno, viraram bicampeão olímpica depois. E pessoal, assim, o outro foi ter sido campeão italiano pelo primeiro ano, né? Assim, os Bernardinho já tinha passado no campeonato italiano, o Zé Roberto já tinha passado, e eu caí de paraquedas, assim, no primeiro ano a gente foi campeão italiano, no campeonato mais forte do mundo, que tinha, nosso time era Sheila, Mari Costa Grande, Cristiane Forst, Martina Guidi, Ferretti, era um time, e era o time mais jovem do campeonato, que o Zé tinha feito a base, montado a base. Só que ele falou, toque, agora o filho é teu. E ele meio que falou, eu vou lá cuidar da seleção e você fica aí, que eu não vou ter tempo. E ter sido campeão italiano, assim, sabe, no primeiro ano, logo de cara, meio que moleque ainda, então foi uma experiência sem tamanho. Bom, Ângelo, aqui nosso tempo está terminando, daqui a pouquinho a live vai encerrar. Beleza. Gostaria de agradecer muito aí pelo nosso bate-papo. A ideia era ser uma coisa bem descontraída mesmo, pudesse falar sobre a sua experiência lá fora, sobre esses momentos que você viveu aí. Acho que no começo, mas eu já tive a oportunidade de jogar junto, aquele fatídico campeonato lá. Não só jogamos, como ganhamos ainda, né? Foi muito legal, bacana. Ibirá, foi legal. A gente vinha de uma estruturação, né, no voleibol aqui da nossa cidade, também do Fabrício, então, que também está aqui. E daí o Ângelo veio para visitar a família dele aqui e Foi uma experiência muito legal, pessoal, assim, muito legal, que eu me lembro praticamente de tudo. Que eu estava no banco, aí eu falei, bom, deixa eu jogar então, a gente estava perdendo, estava todo mundo nervoso. E aí eu lembro que o Neto olhava para mim e falava, Neto, não levanta para mim, ó, apontava para você, tá vendo aquele moço ali, ó? É para ele, é para o Fernando que você põe a bola. Não levanta, eu vou só passar, vou defender, vou sacar, vou organizar o time, mas na hora de atacar, não é para mim a bola. E aí ele vinha e punha uma bola para mim. Pelo amor de Deus, Neto, é para o Fernando que ataca essa bola. Foi muito legal. Eu lembro disso. Foi uma experiência legal. Foi incrível. Então, obrigado, de verdade. Obrigado a você. Estamos à disposição. Precisar. Com certeza, muito sucesso. Espero ver você feliz aqui também. Quem sabe, né? Mais bem. Seria muito legal. Tá bom. É isso. Obrigadão mesmo por ter aceito o convite, ter topado participar dessa loucura aí. Tá. Eu agradeço primeiro a tua iniciativa, o convite. Agradeço que eu estou vendo que tem muita gente mandando mensagem aqui, mas eu com óculos eu conseguiria, agora eu vejo um pouco, então eu agradeço o carinho da galera que está mandando aí. Depois eu vou ver com calma. Manda um beijo para todo mundo que assistiu. Espero que eu não tenha falado nada assim ofendido a ninguém. Espero que tenha sido, entendeu, dentro da minha experiência. Desculpa por qualquer coisa. Agradeço pela participação das pessoas que mandaram aí um coraçãozinho, um oi e tal. Volto, não vou falar os nomes, porque acho que tem uma galera grande aí. Sim. Mas, obrigado. Estou à disposição. Se outro dia precisar, estamos aqui. Aproveitar essa pandemia de quarentena e quiserem fazer outro dia, a gente repete. Perfeito, perfeito. Vamos. É isso aí. Tá bom. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal. Bacana a gente poder escutar que viveu tanto, né? Que teve coisa acontecendo na vida. Uma pessoa da nossa cidade, muita gente de Santander aí que eu tô vendo. Feliz por isso. E a gente se vê na próxima.
Tá bom. Estou à disposição aí. Alguém quiser no particular, fizer alguma pergunta, tá? Tem o meu Instagram aí. Estou sempre à disposição. É um prazer. Obrigado. Tchau, abraço. Tchau, obrigado.